Deus abençoe a todos os irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar que nós estamos de pé, vamos ler o livro de Malaquias. Livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. Depois nós leremos Mateus 24, depois Apocalipse 16. Nessa noite eu quero falar sobre guerras e rumores de guerras estão precedendo a terceira e última grande guerra entre os homens. Guerras e rumores de guerras estão precedendo a terceira e última grande guerra entre homens. Malaquias capítulo 4, verso 1. Leia com bastante atenção a escritura que nós vamos ler essa noite. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, segundo São Mateus, capítulo 24, verso 29, até o versículo 31. Os irmãos acharam? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz à sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, vejam bem, tribos, não gentes, tribos, da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora, Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse 16, versículo 13, 14, 15 e 16. Os irmãos estão acompanhando? Essa Bíblia aqui é nova, então você pega a folha e volta rapidinho. As tesouratudes estão grudadas. Apocalipse 16, verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, aqui tem gente que pensa que é três coisas, três seres diferentes. É a mesma coisa. Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vi saírem três espíritos imundos semelhantes a rãs,
Quem tem os selos, os 7 selos, vão ver tudo isso aí dentro do 4º selo, do 6º selo. 14. Porque são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo. Aí você vai lá para Apocalipse 17 e você vai ver quem é que vai ao encontro dos reis de todo mundo. A grande meretriz. Para os congregar para a batalha, naquele grande dia. Olha só, eis que aquele dia vem ardendo. Malaquias, isso aponta lá para Malaquias, capítulo 4, verso 1. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela leitura da Tua Palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa nos ajudar agora perante as mensagens do Teu profeta. Abençoe, Senhor, nesta noite. Abençoe cada irmão, cada irmã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Abençoe cada irmão, abençoe cada irmã. Perdoe nossas falhas, perdoe nossos pecados, nossos erros cometidos como pai, como ministro, como homem, como pessoa, como Deus, como marido, como esposo, como filho de Deus. Abençoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia nos nossos corações. Amém. Os irmãos podem se assentar. Lembrando que domingo nós temos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, às 18 horas. Amém? Eu vou pedir o irmão Antônio e o irmão Zé, são pessoas que trabalham nessa área. Acho que na igreja são os irmãos que trabalham nessa área. Pedreiro, né? Nós vamos derrubar. Você também? Você é mulher. Aí nós vamos. Pode ser, bebê. Aí nós vamos derrubar essa parede aqui, derrubar essa parede do banheiro. Vamos tirar esse banheiro aqui. Onde está o espelho desse banheiro aqui? Vamos fazer a porta, vai dar para o outro banheiro que está no fundo. Esse banheiro vai sair, vai ser o banheiro dos homens, e o outro banheiro vai ser do lado de cá, que é o banheiro das mulheres. Vai ser 2 banheiros, um para os homens e um para as mulheres. Aí nós vamos ficar com esse espaço aqui aberto. Amém? Nós vamos ganhar espaço aqui no corpo físico da igreja, e da parede para lá serão as portas dos banheiros feminino e masculino. Amém, irmãos? Muito bem. Espero que os irmãos estejam orando. Isso nós devemos fazer urgente. Só precisa do material humano para fazer isso. Só isso. Mão de obra humana. Né? Espero que os irmãos estejam orando para a confraternização que está chegando. Né? Falta 50 dias, né? 46, 48 dias. 48 dias para o início dos trabalhos de evangelização, pregação, reunião, companheirismo, lá na pousada Bugambi Club. Hoje o pastor Firmino, lá do Paraguai, disse que já está arrumando as malas para vir já. Vai estar conosco. Né? Então tenha paciência com a língua, é difícil. Tenha paciência um pouco. Tá bem? Muito bem. Guerras e rumores de guerras estão precedendo a terceira e última grande guerra entre os homens. Ontem, em casa, eu levei até um susto que um pastor no nosso grupo de pastores do WhatsApp, na qual eu administro a mensagem, postou um comentário dizendo que naquele momento estava começando uma guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Aí
ele postou e outro pastor também postou. Ué, o que é isso? Aí eu entrei nas redes sociais, entrei na internet e não vi nada falando desse tipo, que havia começado uma batalha, uma guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, lá na Ásia. Aí tudo bem, passou e tudo mais. E aí houve um certo burburinho entre muitas pessoas e assim por diante. Aí postou uma Washington Post e o The Guardian, jornais importantes dos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, postaram uma publicação dizendo que o líder norte-coreano está praticamente implorando por uma guerra. Está praticamente instigando, implorando por uma batalha, por uma guerra. Bom, e nesse inteirinho, nessas coisas todas, o mundo vive sob uma tensão muito grande. Os governos, existe uma tensão muito grande, porque não somente um país como a Coreia, mas também existe aqueles confrontos extremistas por causa de faixas de terra, como Damasco, Gaza. Existe também os distúrbios por meio dos ataques dos extremistas com armas, até mesmo humanas, como kamikaze, com essas bombas caseiras, entre aspas, vamos dizer assim, através de ataques terroristas. Guerra civil no mundo, existe 2 países na África que estão em guerra civil há muito tempo, guerra civil na Síria, guerras civis. Mas assim, em termos de batalha, de plenitude, de grande porte, como uma guerra, uma segunda ou terceira guerra, que envolve o mundo, o globo, envolve toda a Terra, isso ainda não vai acontecer. Alguém chegou para mim e disse assim: pastor, se caso a Coreia do Norte entrar em conflito com China, Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul, serão 4 países contra 1. Enquanto que Rússia fica ali no extremismo. Isso desencadearia uma terceira guerra nuclear? Desencadearia? Não. Seria uma guerra local. E eu acho que não é para tanto que armas nucleares sejam atingidas, sejam soltas. Pode acontecer de um acidente nuclear, um vazamento, alguma coisa que não deu certo, como ali aconteceu em Chernobyl e outros lugares, na Chechênia e assim por diante. Mas uma guerra de plenitude máxima, como a Batalha do Armagedon, que envolve o mundo inteiro, onde se dará a terceira e última grande guerra, porque a Primeira Guerra Mundial não sei quantos anos durou, 1914, e isso estou falando dos tempos contemporâneos, não estou falando de guerras lá atrás, estou falando da nossa era, quando Deus abriu o leque para os gentios. A Primeira Guerra Mundial, catalogada como Primeira Guerra, desde o princípio, desde Cristo para cá, é catalogada como Primeira Guerra em 1914. Não sei quanto tempo durou, esqueci de pesquisar isso. A Segunda Guerra, que
foi entre 1944 até 47, se não me engano, 48, 3 anos, alguma coisa assim. Houve outras batalhas, bem lá atrás, antes de Cristo, que durou dezenas de anos, durou muitos tempos. Se for falar sobre guerras locais, existe uma batalha de mais de 3.000 anos entre os palestinos e os israelenses, e naquela faixa de Gaza ali, onde eles estão lutando por um pedaço de terra até hoje. Então, mas essa última guerra, essa terceira e última guerra, que está na Bíblia, a primeira não está, a segunda não está, a terceira e grande guerra, a última guerra, que é chamada de Batalha de Armagedon, essa está na Bíblia, onde tudo se encerra através de uma queima total, né? Os antigos ainda falavam, o antigo mundo foi destruído por água, o novo mundo através de fogo, e eles estavam certos, né? Eles falam que antigamente na sepultura das pessoas colocavam um copo de água na sepultura, isso por causa do antigo mundo. Depois disso, colocam uma vela na sepultura. São folclores. Mas a Batalha de Armagedon, que é a terceira guerra nuclear mundial, ela está na Bíblia. Ela se encontra em Malaquias capítulo 4, verso 1. Eis que aquele dia vem ardendo como forno. E também está em Apocalipse 7 e Apocalipse 16. E está em Apocalipse 6, que é no sexto selo. Vocês vão ver lá, quem tem os 7 selos, vocês vão ver lá no sexto selo, onde fala-se da grande tribulação, que fala das pragas. Muito bem. Então, batalhas, houve guerras que duraram anos, décadas, mas essa batalha de Armagedon, que é a terceira guerra mundial, que é nuclear, será uma batalha que durará no mínimo entre 20 a 30 minutos no sentido global. Vai ser a guerra mais rápida de toda a história humana. Vai ser a batalha mais rápida de todas as batalhas. E eu digo isso por causa que o profeta disse. E não somente o profeta, os cientistas também dizem isso. Quem está entendendo? Quando o relógio atômico foi acionado e inaugurado lá em Nova York, o projeto Manhattan, quando eles colocaram em 1947, 45, 3 minutos para meia-noite, foi quando terminou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria começou a entrar e eles colocaram a corrida armamentista. Eles começaram então a fazer a corrida armamentista. Eles não queriam mais bombinhas, mais canhão, essas coisinhas e tal, quando o primeiro plutônio núcleo que levaria o homem a uma ogiva nuclear foi criado exatamente em Manhattan por aquele cientista físico lá nos Estados Unidos, em Nova York, em Manhattan. Por isso que é chamado de Projeto Manhattan. Quem tem internet em casa, Google, entra lá, Projeto Manhattan, vocês vão ver lá. São 10 cientistas na quais criaram o chamado relógio atômico. Naquele tempo chamaram 3 minutos para meia-noite. Segundo os cientistas, agora há pouco eles reuniram de novo lá nos Estados Unidos e colocaram lá, se não me engano, 30 segundos para meia-noite. Isso falando da terceira guerra nuclear para acabamento final, para destruição total do planeta em todas as esferas. Então observe bem que mesmo que os rumores de guerras estão por aí, o mundo não será destruído totalmente até que Deus lida com outro povo. Até que Deus vai tratar com outro povo. Até que Deus deixe de tratar com os gentios, que somos nós, através do arrebatamento, termina-se o período gentílico. Deus arrebata a sua igreja, a sua noiva, na qual Paulo disse lá em Atos 14, que Deus visitou os gentios para tirar do meio dele um povo para o seu nome. Visita-se 7 dispensações, 7 eras, 7 mensageiros. Esse período foi dado para nós, para não sermos chamados de servos, porque nós não somos servos, somos filhos de Deus. Servos são judeus. Amém, irmãos?
A Bíblia diz que eles foram cegados para nós ver, eles foram cegados para nós enxergar. E Deus visita os gentios para tirar do nosso meio um povo, uma noiva, uma igreja, uma esposa. E quando terminar com esse lado daqui, terminar esse lado do período gentílico, quando a noiva é arrebatada, quando a plenitude dos gentios haja entrado, como Paulo disse, plenitude quer dizer, quando o último eleito, quando a última pessoa que está com o seu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, quando esse último nome for declarado na terra, ao ouvir o alarido, ouvir a palavra, e então acertar sua fé, e logo ser posicionado no corpo de Cristo, o espiritual, não o corpo físico, o espiritual, então o arrebatamento acontece. Amém? Aí nós encontraremos com o Senhor dos ares. Nesse período entra outra era, uma era curta, de 3 anos e meio, que é a metade da última semana deferida ao povo de Daniel, que é Israel, na qual está inserida as 70 semanas, nas quais das tais só resta metade de uma semana, que é 3 anos e meio de profecia. 3 anos e meio, que foi a metade da primeira semana, que é da última, já foi em Jesus Cristo, quando ele cumpriu o ministério terreno do Messias, quando ele apareceu no corpo de carne, aos 3 anos e meio de ministério do Filho do Homem, então se cumpriu a metade da última semana. E na metade dessa última semana, o sacrifício que era continuamente colocado no templo foi encerrado, porque um só foi colocado de Jesus Cristo e o contínuo foi tirado. Amém, irmãos? E então os judeus, em vez de receber seu Messias, ao invés de aceitá-lo e recebê-lo, rejeitaram. Rejeitando, eles foram cegados. Deus precisou cegá-los. E por ter cegado, a Bíblia diz que Deus perdoa por isso. Jesus pediu que os perdoasse. Perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque se soubesse, não fazia. Por isso que Paulo disse aos 1 Coríntios 2,8. Porque os príncipes deste mundo crucificaram o Senhor da glória. Se tivessem conhecido, nunca teria crucificado o Senhor da glória. Amém? Então eles foram cegados para nós, gentios que não tinham oportunidade, e nos deram oportunidade. Nós, que não éramos povo, agora somos chamados de povo de Deus. Terminado o período gentílico, já é uma era de 2000 anos, Deus então volta para os judeus. Vai tirar apenas um remanescente. Eu estou dando detalhes pequenos, resumidos para os irmãos entenderem. Deus então faz isso. Paulo chega a dizer que o Israel que havia sido rejeitado, Deus deixou um pequeno remanescente para ser salvo. Paulo disse isso aos Romanos. Um pequeno remanescente. Deus não deixou apenas que a descendência fosse tirada de vez. Mas uma pequena descendência, Deus deixou um pequeno remanescente, na qual Deus tratará com eles depois que a noiva for levada. Esse remanescente é chamado de 144 mil judeus. Então, é exatamente isso que acontecerá quando a noiva for levada no arrebatamento. Será quando o período dos 3 anos e meio, para cumprir a última metade da última semana, uma semana são 7 anos, metade da semana 3 anos e meio, a metade da última semana for cumprida exatamente quando os 2 mensageiros, os 2 profetas, Moisés e Elias apareceram em cena, no cenário em Jerusalém, para pregar para os palestinos e israelenses, e dentre eles tirarem 144 mil que já estão contados, não selados. Selados será quando ouvirem a mensagem desses 2 homens. Aí serão selados. Mas para Deus já estão contados. Amém, irmãos? Para Deus a noiva já está contada. Selada você precisa ouvir o Evangelho. Amém? Selada você tem que ouvir, aceitar. Para Deus já sabe. Por isso que quando as tribos foram espalhadas no mundo inteiro, quando Tito invadiu Jerusalém, o general Titus, romano, invadiu no ano 70, Jesus Cristo disse que invadiria. Jerusalém seria sitiada, e então
Jerusalém ser destruída pela 17ª vez. Então, quando Tito invadiu Jerusalém, a abominação desoladora entrou, porque o templo de Salomão foi destruído, as bases ficou, e a mesquita de Omar foi colocada nas bases do templo de Salomão. E aí os muçulmanos estão lá. Ou seja, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Então, os muçulmanos estão dentro da mesquita de Omar, na qual está sob as bases do templo de Salomão. Lá, a abominação está dentro de Jerusalém. Mas isso vai acabar. Amém, irmãos? Isso vai acabar. O templo de Salomão será erguido outra vez. Amém, irmãos? Então, observe, para receber o Messias, no final dos 3 anos e meio. Veja bem, tem gente que fala assim, a China, a Coreia do Norte é o estupim da terceira guerra nuclear. Não é. A América é o estupim da guerra nuclear. Também não é. A Rússia é o estupim da guerra nuclear. Não é. Apesar que existe uma parte do comunismo que foi levantado para destruir o Vaticano em uma hora. Mas o estupim da guerra nuclear no mundo inteiro é os judeus. É o estupim do mundo. Quem está entendendo, irmãos? É o estupim. O estupim. Sabe o que significa estupim? Estupim é onde acende. Acende. E o estupim do mundo é os judeus. Então, observe bem. Podemos considerar que, uma coisa que eu estou dizendo aqui, podemos considerar que a natureza inteira, quando eu falo natureza, estou falando do planeta, natureza. Natureza que convém de tudo que está sobre a terra, natureza. Paulo disse isso, está gemendo nesse instante, pela manifestação do último Filho de Deus nessa terra. Paulo diz que a natureza está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a terra sabe, a natureza sabe que outra terra está por vir. A própria natureza, que é regida pela lei do zodíaco, ela sabe que outra terra, e novos céus e nova terra, virá depois desses novos céus e nova terra. Porque a natureza sabe que nessa terra, agora, e debaixo desse céu, não tem justiça. E a natureza está gemendo por novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém, irmão? Quem está entendendo? Isso aqui não é café com leite, não, gente. Isso aqui é churrasco. Vocês têm que estar com o estômago bem preparado para comer isso aqui. Amém? Então, o que acontece? A natureza está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Vamos juntar? Romanos 8. Amém? Amém. Os irmãos estão compreendendo? Pastor, o senhor não está acostumado a dar mensagens assim, que antecede a Santa Ceia. Mas hoje é diferente. Amém? Uma mensagem da ceia, a gente tira o couro, né? Tira o couro. Na ceia só faz os ossos. Romanos 8, 22. Vamos ver? Porque sabemos que toda a criação geme. Toda a criação geme. Aí você coloca animal, vegetal, coloca tudo. Toda a criação está gemendo com dores de parto até agora. E não só ela, veja bem, e não só ela, 23, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Quem não anda gemendo aí, irmão? Olha o que Deus falou lá atrás. Passa, Ezequiel. Falando para Ezequiel, passa no meio da cidade. E apenas sela, apenas marque na testa. Somente aqueles que estão gemendo. Gemendo pelas abominações que estão acontecendo na cidade. Aí Paulo diz que nem só a criação está gemendo. Diz, mas nós que temos as primícias do Espírito Santo. Amém, irmão? Estamos também gemendo. Amém? Gemendo para quê? Esperando o quê? Esperando a adoção. A saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê
não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Amém? Agora observe em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 2 e 3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 2 e verso 3. Amém? Vamos lá. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Tem alguém gemendo por isso? Ou está acostumado? Ah, aqui tá bom. A terra tá bom, pastor. A terra tá bem, a terra tá ótima. Tem alguém se sentindo bem aqui na terra? Não. Se tiver alguém se sentindo bem aqui na terra, tem alguma coisa errada com ele. Se tiver alguém se sentindo bem, se tiver alguém que não se preocupa nem um pouquinho, se tiver alguém que vai e volta para o serviço, volta para casa, vai ver o pai, vai ver a mãe, vai viajar, volta, e não está preocupando com nada, está tudo bem. Estou empregado, está tudo bem. Meu filho está com saúde, está tudo bem. Estou bem com a minha família, está tudo bem. Não falta nada, está tudo bem. Não tem ninguém gemendo. E o profeta diz, então é melhor você voltar novamente. E aceitar ele novamente. Veja. 3. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos, carregados, não porque queremos ser vestidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém? Amém. Os irmãos entenderam isso aí? Então observe. Veja. Então a natureza está gemendo pela manifestação do último Filho de Deus nesta terra. Isto é, do último nome no livro da vida do Cordeiro ser manifesto ou declarado na terra, em resultado da sua posição em Cristo e seu corpo. Por isso que nós fazemos o trabalho. Por isso que nós evangelizamos. Por isso que entregamos panfleto. Por isso que pregamos na rádio. Por isso que vamos fazer essa campanha evangelística. Por quê? Porque nós não sabemos aonde está o eleito. Onde não está o último. Mas quando o último entrar, amém, irmão? Por isso que trabalhamos. Por isso que devemos fazer uma coisa. E outra coisa. Uma das provas que você está gemendo é quando você está evangelizando. Uma das provas que você está gemendo é quando você está ao alcance e à procura do último eleito. Você se encarrega automaticamente, há uma preocupação dentro de você, há uma coisa te preocupando, te martelando, te procurando, há alguma coisa que está gemendo, gritando por dentro, e há uma coisa, um desespero, desespero das almas, e é por isso que você evangeliza, é por isso que você fala para o seu pai, que o seu pai acha você chato, é por isso que você fala para sua esposa, a esposa te acha chata, é por isso que você fala para sua esposa, tratar bem o cabelo, tratar bem a roupa, as vestes, os pendentes, os pingentes, por isso que você fala para os seus filhos, para sair fora disso, sair daquilo outro, por isso que você fala para sua esposa, para não vestir isso, vestir aquilo outro, não usar isso, usar aquilo outro, é por isso que você fica preocupado, por isso que você está chato, porque há algo lá dentro, amém, irmãos? Há algo lá dentro que está gemendo, gritante. Existe uma série de coisas acontecendo ao redor do mundo neste exato momento. Em algum lugar ou ponto ou pessoas, as escrituras seguem em total cumprimento, esperando o enrolar do livro, e os novos céus e a nova terra esperam exatamente isso. Espera aí, esperando o enrolar dos livros? Como assim? O que foi que João viu lá em Patmos quando tudo havia terminado? Ele viu o tempo se enrolar com um pergaminho. Amém, irmãos? Porque nós estamos dentro do tempo, espaço-tempo. Dentro desse tempo nós vivemos sobre três dimensões: luz, tempo e matéria. Nós vivemos esses três
dimensões: luz, tempo e matéria. Tudo que está na Escritura para cumprir, tudo que é fisicamente para ser cumprido, tudo que é para ser manifestado nas Escrituras, estão dentro das três dimensões: luz, tempo e matéria. Dentro da luz, tempo e matéria está todo o cumprimento das Escrituras. Então, quando a última Escritura for cumprida nesse espaço-tempo, é como se o livro fosse enrolado. Enrola. Os irmãos entendem, irmãos? João viu isso. João viu isso. Como se estivesse enrolando. E aí o tempo e a eternidade começa. Amém, irmão? O tempo e a eternidade começam a se entrelaçar. Aí a eternidade vai engolir o tempo. E o tempo não será mais. Amém, irmãos? Então vejam bem. Quanto aos rumores de guerra, devemos considerar que pode acontecer num desses instantes e momentos onde o mundo está voltado com suas atenções convertidas em tensões. Existe uma diferença entre atenção e tensão. O mundo não somente está com atenção, está sob tensão. O mundo, os governos estão sob tensões. Que tensões são essas? Expectativa. Que expectativas são essas? Soa em torno de uma pergunta: quem lançará a primeira bomba nuclear? O profeta William Branham disse que é num desses dias de muita agitação, rumores, que Jesus virá. Amém? Presta atenção. Sabemos que quando isso acontecer, começará o início de uma nova era curta, de 3 anos e meio apenas, no qual dá início a tribulação, não grande tribulação. Presta atenção, você é ensinado aqui dentro, amém, irmão? Você pode ouvir de terceiro lá fora, até de pastor da mensagem. Quando você vê um pastor da mensagem dizendo: quando a noiva subir daqui, começa a grande tribulação. Não, está errado. Começa a tribulação. A grande tribulação é quando os botões de todos os armamentos nucleares são ativados. Está entendendo? Essa é a grande tribulação. Essa é a grande tribulação. Quando a noiva sobe, começa a tribulação. Mas a grande tribulação, que é chamada de Batalha de Armagedon, é quando as bombas nucleares são ativadas, são soltas. Veja. Então dá início à tribulação e culmina com grande tribulação, no qual termina como se fosse um espetáculo de fogos de artifício. Bombas, mísseis. Termina como se fosse o tempo dos gentios, juntamente com os judeus, termina como se fosse um grande espetáculo de fogos de artifício. Terminando para entrar o milênio. Entendendo, irmãos? Mísseis no mar Mediterrâneo, nos submarinos nucleares, mísseis do Atlântico, mísseis no mar Egeu, mísseis no mar Asiático, mísseis em toda parte, plataformas de Virgínia, todos os lugares onde mísseis sairão da terra, como se fossem fogos de artifícios. Aí o tempo se encerra como um grande fogo de artifício. Entendendo, irmãos? E, na verdade, a destruição do mundo. Destruição do mundo. Termina como se fosse um espetáculo para a natureza, que vem gemendo pela nova terra, ao serem lançados vários mísseis nucleares com ogivas atômicas, que fará esse tão desejado parto dessa nova terra. Amém? Paulo está com dores de parto. E as bombas nucleares fará o parto. Temos na Terra hoje mais de 6.500 bombas atômicas, nos quais os cientistas atômicos dizem que a Terra pode ser destruída 65 vezes. Bombas estas que detêm sua maior parte de ogivas nucleares entre americanos, russos e israelitas. Esses países detêm 70% de todo o arsenal atômico do planeta Terra.
O nosso êxodo quer dizer saída, amém, irmãos? O nosso êxodo, a nossa saída desta terra se aproxima, amém, irmão? E a única saída é para cima, amém? Arrebatamento. Além dessa atmosfera, no qual será totalmente contaminada por radiação nuclear. Interessante foi um cientista dizer que se uma possível guerra nuclear acontecer de acordo com o relógio atômico ativado em Nova York daqui a 7 anos, previsão científica, o prazo da radiação baixar na Terra será de 1000 anos. 1000 anos é o milênio, amém, irmão? Até o mundo tem que dar declaração. Até o mundo tem que declarar que a Bíblia está certa. O prazo da radiação baixar na Terra será de cerca de 1000 anos. Bom, sendo assim, no milênio, a noiva nesse corpo glorificado não precisará se preocupar com isso. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que coisa, né, irmãos? Que coisa. A noiva apenas está se revestindo a cada dia. A noiva só está se revestindo. Essa será a única armadura que vai te proteger dessa arma nuclear. Essa será a única armadura que vai te proteger. Estando a sua cabeça com o capacete da justiça, estando você calçado com os sapatos do Evangelho, estando você armado com o escudo da fé, amém, irmão? Calçado, com capacete, com a cabeça totalmente coberta pela palavra, com suas razões sendo dissipadas, com a sua fé mais colocada, você mais desejoso de Deus, você mais desejoso de servir a Deus. Eu falei em casa ontem, uma reunião com minha família, foi ontem. A única coisa que eu quero preocupar da fora para frente, eu não quero preocupar com João, Joaquim, Pedro, Tião. Só tem 3 coisas que eu quero preocupar até o dia do meu arrebatamento. Só tem 3 coisas daqui para frente. Eu não quero saber o que ficou para trás. Só tem 3 coisas. A minha fé para com Deus, depois para com minha família e para com a igreja. Amém, irmão? É as 3 coisas que eu quero me preocupar. Minha fé para com Deus, minha família e a igreja. E mais nada. Amém? Pode cair o que tiver caindo lá fora. É essas 3 coisas que eu quero preocupar. Verdade. Oh, Deus. Sim. Sim. Veja, os americanos estão investindo caro em abrigo nuclear. Gente, é loucura. Irmãos, se eu tivesse nos Estados Unidos, morando, por exemplo, ali no Arizona, em Virgínia, ou qualquer lugar ali no Texas, e tivesse um dinheiro para construir, como eles estão construindo, que tem mais dinheiro, um abrigo antinuclear, quando eu tenho a notícia de um cientista que diz que a radiação duraria 1000 anos, aonde é que eu me preocuparia em gastar dinheiro a fazer negócio, abrigo nuclear, irmãos? Enquanto o cristão está revestido, amém, irmão? O cristão está seguro. Amém. O cristão não gasta nenhum centavo quanto a isto. O cristão não gasta nenhum centavo. Jesus disse: vinde a mim comprar sem dinheiro e sem preço. Amém, irmão? Nós estamos comprando sem dinheiro e sem preço. Apenas dizendo: vinde, e nós vamos. Amém? Mas para aqueles que têm um coração endurecido e assim por diante, irmãos, pelo amor de Deus. Não. Nosso abrigo já está. Nosso abrigo é Jesus Cristo. O nosso abrigo chama Senhor Jesus Cristo. Existe uma torre mais forte do que essa? Existe um bunker mais forte do que esse? Existe um abrigo termonuclear mais do que esse? Chama-se Jesus Cristo. Amém. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Existe como é que chama? O SOS Enterprise, como é que chama? Aquele navio de guerra dos Estados Unidos, o mais poderoso do mundo em armas nucleares,
Tá cheio até a tampa de armas nucleares, que é o, como é que chama? É o grande navio de guerra, que pousa até avião lá dentro dele, fica no mar, o gigante dos mares. Irmão, olha, eu vou dizer para você aqui, ó, aquilo ali não vai aguentar nada. Não vai aguentar nada. E uma arca onde foi construída com madeira de gofer, diz o profeta que aguentou, foi um dilúvio, amém, irmão? Aguentou, foi quando as portas do céu e o abismo desceu sobre a terra, e a arca bateu em tudo quanto é tipo de coisa, mas quem estava segurando ela era Deus, amém, irmão? Era Deus. Mas por quê? Porque a arca foi construída de acordo com o plano de Deus. E quando você constrói sua fé, sua salvação, de acordo com o plano de Deus, não tem nada, não tem bomba, não tem míssil, não tem nada que vai destruir você. Nós podemos sim, como humanos, ficar um pouquinho preocupados, meio assim, uma preocupação e tal. Como homens, dá um friozinho, uma preocupaçãozinha assim e tal. Você sabe como é que é, né, irmão? Você sabe, um acidente radioativo que teve lá em Chernobyl, a bomba atômica de Hiroshima com 3 HPs, hoje eles têm uma de 40 HPs. Imagine se a de Hiroshima, 3 HPs, fez aquele estrago, e uma de 40 HPs. E tem a área lá onde pessoas ainda têm problemas ainda de saúde por causa da radiação. Uma bombinha. Irmãos. Olha, cuidado com a sua fé. Não deixe sua fé ser abalada por nada. Não deixe sua fé ser abalada por nada. Porque o homem que tem uma fé, uma fé firme, quando eu digo fé firme, não é fé na igreja, não. Não é fé na igreja. Não é fé nos seus 40 anos de igreja. Não é fé no seu nascido de igreja. Não. Sua fé é baseada na palavra. Sua fé é baseada na palavra. Não fé baseada num credo, num dogma, numa denominação, num credo, numa religião, numa igreja batista, metodista, presbiteriana, pentecostal, seja quem for. Nada. Mas uma fé baseada na palavra. Jesus disse: eu vou comparar essa pessoa. Eu vou comparar ele e ela com aquele que edificou sua casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo. E a rocha é a palavra. Amém? É esse a quem vou comparar. É esse a quem vou comparar. Com aquele que edificou sua fé na rocha das eras, Jesus Cristo. Agora eu vou dizer uma coisa para você aqui. Você pode ter falhas, como eu tenho. Você pode ter falhas. Eu posso ter falhas. Agora, nós não podemos dizer: Senhor, será que eu ficarei por causa das minhas falhas? Será que eu perco o arrebatamento e vou direto para a grande tribulação por causa das minhas falhas? Mas e quanto à minha fé? Talvez você tenha falhas no seu corpo e não tenha nenhuma falha na sua fé. Talvez você não tenha nenhuma falha na sua fé, porque a sua fé é igual aos apóstolos. Amém, irmão? A sua fé é igual aos apóstolos. Então, como é que pode haver falha na sua fé se sua fé é igual a dos apóstolos? Mas você está cheio de falha no seu corpo. E as obras infrutuosas que você cometeu no seu corpo impedem você ir no arrebatamento. Mas enquanto a sua fé, enquanto o seu entendimento, como é que você faz? Será que Deus te deixa porque você errou no seu corpo? Ou Deus te deixa porque você creu em toda a palavra de acordo com os apóstolos? Como que fica isso? Você pode ter até falhas, irmãos, mas você não pode ter falha na fé. Amém, irmãos? Você não pode ter falhas na doutrina. Você tem que crer igual nossos pais creram. Amém, irmão? Quando eu digo pais, eu estou dizendo pais apostólicos. Se a nossa fé está baseada na doutrina dos apóstolos, irmão, é essa igreja que ele vai arrebatar. Amém? É essa igreja que ele vai arrebatar. E aí que está o negócio. Porque aquele que edificou a sua fé sobre esta palavra, na qual estamos posicionados na doutrina dos apóstolos, edificados na doutrina dos apóstolos,
Vou comparar com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, na qual depois disso veio o Concílio Mundial de Igreja, veio o pastor tal querendo te tirar, veio isso, aquilo, outro, e te levou. Foi isso? É isso que é escrito assim? É dessa maneira que vai fazer? É isso que vai acontecer com uma pessoa que é edificada sobre a rocha de Cristo? Não. Vai acontecer com quem está edificado sobre a areia. Vai acontecer sobre aquele que está edificado sobre a areia. Aí sim, eu vou dizer uma coisa para você, com todo o respeito que eu tenho dos meus irmãos ali, do sistema religioso, tal. Eles estão fazendo um trabalho bom, filantrópico e tal. Creio que eles não estão fazendo um trabalho ruim. Eu não creio que nenhuma pessoa entra numa igreja para fazer uma coisa má. Estão tentando fazer o que é certo. Eu não creio que nenhum pastor está ali tentando fazer o que é errado. Está tentando fazer o que é certo. Não creio que eles são pessoas ruins. Mas isso não leva ninguém ao arrebatamento. Isso não leva ninguém, não isenta ninguém do juízo. Ah, Senhor, mas eu fiz isso bom, eu fiz isso bem. Isso não isentará ninguém do juízo. Diz a Bíblia que nem aquele que não conhecia o isentará do juízo. Nem aquele que era estranho à fé ou alheio à fé, nem isso isentará-lo do juízo. Nem o ignorante isentará-lo do juízo. Não é isso, é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus revelada para nós. Mas se não estão edificados sobre a doutrina dos apóstolos, se não estão, irmão, é areia movediça. É areia. Nenhuma denominação tem autoridade de dizer que sua fé, sua doutrina está edificada sobre Cristo, sobre a rocha que é Cristo. Porque Cristo é a revelação. Cristo é a revelação de todas as eras. Para começar, Cristo é Deus. E se naquela igreja aponta Cristo como segunda pessoa, está edificada aonde? Para começar por isso aí. Os irmãos entendem? Então, se sua fé está igualmente a dos apóstolos, se você crê como eles creem, talvez você não vive como alguns deles viveram. Talvez a sua vida está longe de ser igual de Paulo, igual do irmão Brana. Talvez a sua vida, mulher, está longe de ser igual a de Ana, está longe de ser igual a de Priscila, está longe de ser igual a de Lídia, está longe de ser como a Maria. Talvez sua fé está longe de sua vida. Estou falando de sua vida, não sua fé. Porque você é indiscutível. Eu te mostro outra coisa, você não crê. Você crê no passo. Amém, irmão? Amém. Mas a sua vida, o seu termômetro espiritual, o seu culto racional, talvez você está em dívida com Deus, com o seu jejum, com a sua oração, com a sua posição em casa como pai, como mãe, como filho, como filha, como marido. Talvez você esteja em falta na igreja, como perdão para confessar, ou nos dízimos. Talvez essas coisas talvez você não está correto, não está certo. Mas na sua alma, sua fé, você crê como os apóstolos criam. Amém, irmãos? Os irmãos, estão entendendo? Você crê como os apóstolos criam. Então veja bem. Então, o que acontece? Ninguém pode me acusar que a minha fé não seja igual aos apóstolos. Ninguém pode me acusar. Ninguém nessa terra. Ninguém nessa terra. Nem se o William Brandt estivesse vivo, ele podia me acusar que minha fé não está igual aos apóstolos. Talvez as minhas obras estariam. Quem está entendendo, irmãos? As minhas obras. Talvez as minhas obras. E dependendo das obras, a fé sem elas está morta. Quem está entendendo? Os irmãos estão entendendo? É aí que está. Porque a fé sem ação também não adianta. Os irmãos estão entendendo? É aceitar o que Paulo disse, mas não fazer o que Paulo disse. Eu aceito o que Paulo disse, mas não faço o que ele disse. Os irmãos estão entendendo? Eu aceito o que Paulo disse, aceito o que o irmão Brandt disse, mas fazer o que ele disse não dá para fazer não. Aí é outra coisa. A fé leva nós a agir. Os irmãos entendem, irmãos? Eu creio que Paulo foi um profeta. Eu creio que Paulo foi um apóstolo, mas eu não creio que a mulher deve cortar o dedo. Não
creio nisso, não creio naquilo. Então não adianta nada. A fé não leva ela à ação. A fé nossa tem que levar nós a mover. Amém, irmãos? Tem que levar nós a mover. E o que está faltando em nós, escute, o que está faltando em nós não é mais aceitar a doutrina dos apóstolos. Você aceitou. O que está faltando em nós é mover aquela fé que já temos. Amém? O que está faltando em nós é parecer com o que está escrito aqui dentro. É parecer com aqueles que andaram na palavra. Amém, irmãos? É parecer com Abraão. É parecer com Isaac. É parecer com José. É parecer com Paulo. Não crer como Paulo. Crer como Paulo você já crê. Crer como Paulo você já crê. Crer como ele andou você crê. Mas parecer com ele. Viver como ele andou. Amém, irmãos? É parecer com ele. Não é crer como ele. Crer como Paulo já crê. Crer como William Branham você já crê. Amém, irmão? Mas é parecer com ele. Agir como ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eita, o que está faltando em nós não é mais crer. Crer você já crê. O que está faltando em nós é agir em cima do que nós cremos. É obrar o que nós cremos. É agir como eles creem. Os irmãos, né? Se o William Branham estivesse aqui, eu falasse assim, irmão Branham, a minha fé é igual à sua. Amém. Agora, a questão é, você vive como eu vivo? E aí? Paulo, minha fé é igual à sua, Paulo. Creio em tudo. Tudo bem, meu filho. Agora você anda como eu? Você vive como eu vivo? Vocês entenderam agora? Captaram? Agora a irmã chega para a irmã aqui, a irmã ali chega. Lídia, Priscila, eu creio igual a vocês. Aí elas voltam. Mas vocês andam igual a nós? Vivem igual a nós? Vocês entenderam agora meu raciocínio? Fé. A minha fé com os apóstolos, a sua, não está igual. Agora o negócio é a obra. Nós estamos andando, estamos vivendo como eles. Porque mesmo nós crendo e não vivendo, e não obrando, e não agindo como eles, o fogo da atômico não vai provar. Quem entendeu? Os irmãos entenderam? É aí que está. Porque nós podemos crer mentalmente, intelectualmente, e no intelectual ir bem fundo e crer em toda a Bíblia. A questão não é a letra, é vivificar o que sai por trás dela. Amém, irmãos? A letra por si só mata, mas é o Espírito que a escreveu, é o Espírito que a escreveu, é que nos vivifica. Amém? Vamos ver bem. Domingo, se Deus dá graça, nós damos continuidade. O que detém esses ventos? O que é que está detendo a terceira guerra nuclear? E por que e quem são? Talvez na ceia nós falamos sobre isso. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nós ouvimos hoje a Tua palavra. Senhor, em razão disso, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, como os discípulos disseram ao Senhor naquele dia, Pai, eles criam em Jesus, porém não podiam usar a fé que Jesus usava. Jesus disse que eles estavam incrédulos. Aí eles disseram, então aumenta, Senhor, nossa fé. Então aumenta. Oh, Senhor, tem misericórdia. Abençoa, Pai. Crer como os apóstolos criam, nós cremos, Senhor. Talvez está faltando nós agir como eles agiam, Senhor. Viver como eles viviam. Oh, Deus, abençoa-nos, ó Pai. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Que os nossos pecados sejam encontrados debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Para serem limpados, para serem purificados. Que a nossa vida possa ser santificada, Senhor Jesus. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Oh, Pai, às vezes fazemos coisas que não deveríamos ter feito. Às vezes falamos coisas que não deveríamos ter falado. Às vezes pensamos, agimos. Oh, somos às vezes tão decadentes, ó Pai. Oh, sendo até mesmo parecidos, alheios a tudo que ouviu e aprendeu. Mas tem misericórdia de nós, Pai. Nós não podemos descrer disso. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos na palavra.
Nós cremos nessa mensagem. Nós cremos no que o Senhor disse. Nós cremos no mensageiro. Nós aceitamos o teu profeta. Abençoa, Senhor. Ajuda cada irmão. Ajuda nós a praticar a tua palavra. Porque nós ouvimos muito, Senhor. Abençoa-nos no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada irmão. Voltar para os seus lares. Que o teu mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até domingo, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.